cara pode decidir bem, vai ser cagão. Só não vai, fica ali. Mas eles tiveram coragem de vamos reorganizar o velho partido. Vamos reorganizar. Então, em 18 de fevereiro, entre 80 e 100 participantes da quinta, realizaram a quinta conferência no bairro do Ipiranga, no bairro proletário de São Paulo, numa rua com um nome muito simbólico, Rua do Manifesto. Né? Uma casa emprestada por amigos do PSD. Deram lá a renúncia. 80 a 100 caras. Né? Né? Mais sabe quantos militantes tinha o PCB? 3 mil. Então eram 80 e 100 contra 2.850, 2.900. Do outro lado, com preces e toda aquela comitiva, né? Isso é complicado. E esse aqui ainda acusado dentro do partido, grupo facionista, liquidacionista, aí todo mundo sabe que existe, né? Que quando o cara entra na miséria lá, acontece. Esse manifesto, ele reafirma a Carta dos 100, aprova um documento em defesa do partido, fazendo a defesa do partido criado em 22 e que teria sido traído, como foi de fato, né? Pelo grupo prestista, transformando-se então num partido social-democrata. Para evitar isso, retomam as velhas bandeiras, né? E faz um manifesto do programa. Redige um manifesto do programa. Você vê só a coisa, você veja que coisa incrível. Isso aí, em 2 ou 3 meses só, que a expulsão deles parece que foi em dezembro de 61, outubro, novembro, dezembro. Já fizeram a conferência em 18 de fevereiro, é um jogo rápido. Também é rapidez, né? Segmentos ali, jogo rápido. Né? Pra não. Então, era uma linha oposta à declaração de março de 58. Dizia que os problemas essenciais do país e do povo decorrem da expoliação imperialista, em especial dos Estados Unidos, do latifúndio e dos grandes capitalistas. Tá? O imperialismo, o latifúndio, os monopólios são os principais entraves ao progresso, não só o imperialismo. O regime e o Estado são reacionários e antinacionais porque representam estas forças aqui. Eu acho que nessas forças aqui, sobretudo o latifúndio, tem um viés extremamente conservador e atrasado. E só a luta enérgica, decidida e enérgica, das suas revolucionárias de envergadura, darão poder ao povo. Então vejam que é um manifesto que tem já um cheiro nas nossas ideias originais. Né? E nada a ver com toda aquela lenga-lenga, a burguesia, a boazinha, a cultura do processo, reforma, coisa tudo. Né? Então, o que vem agora, tem 3 troços aí. Então, a conferência, ela elegeu um comitê central formado por 25 membros, dos quais 11 haviam sido eleitos no 5º Congresso. E nós continuamos. Tanto que o próximo Congresso foi o 6º Congresso de 83. Né? Nós continuamos, a 5ª conferência era a 5ª. Então nós continuamos, porque nós achávamos que era a continuação, orgânica também. Do secretariado do CC, Amazonas, Grabois, Pomar, Daniele e Calil Chabre. E uma direção colegiada. Olha, cara, interessante. Extinguiu-se a figura do secretário-geral justamente para evitar que a direção ficasse concentrada numa pessoa. Era uma direção realmente colegiada, era o secretariado. Uma vez eu ia ver uma agenda para o Amazonas, liguei e falei com o Ginés. Mas o Amazonas pode vir aqui, tal coisa. Não, fala com ele. Não tem alguém que cuida da agenda dele? Não, fala com ele, ele tinha uma agenda dele. Então, que era o quê? Não tinha essa supremacia do secretário político. Ele era o secretário político, mas não era mais o secretário-geral. Até porque esse termo está muito marcado, é isso? Como o todo poderoso do partido. Então, aquele grande grupinho ali, que é esse daqui, que era efetivamente discutiam coletivamente as questões essenciais do partido.